blaze it up, California style, California style. I know you feel it like I feel it, it's the right time. With it everywhere we go. Out the sunroof, we can catch a summer vibe. Here with me, it's always on. Turn it up and keep it popping for the whole night. Going so hard, vertigo. Just let it go and close your eyes, we'll be alright. Yeah. Summer in the city, we've been looking pretty, going at it all night. Summer in the city, singing to me, baby, do-do-do-do. Summer in the city, we've been looking pretty, underneath the sunlight. Tell me what you want, I know what you want. Bom dia! Summer in the city, Bom dia. Conhecem? summer in the city. Sim, do Marinara, titia. Eu sou demais, né? Eu fico, ó, sou inteirada do que vocês gostam de escutar. Você tá pensando que eu não sei, né? Esperar o pessoal entrar. Vamos continuar a musiquinha aqui. Vamos não. Bem, estão em casa? I know you feel it like I feel it, it's the right time. With it everywhere we go. Out the sunroof, we can catch a summer vibe. Here with me, it's always on. Turn it up and E agora todo dia tem aula Zoom, todo dia vai ter que acordar cedo. Sim, vai ter música todo dia também? Hã? Também vai ter música todo dia? Ah, todo dia não, cada dia eu vou escolher um, né? Porque ficar a mesma coisa todo dia é chato, né? Mas todo dia vai ter música. Vocês vão sugerir nas músicas, eu vou mudando. You'll be looking pretty, going at it all night. Somewhere in the city, sing it to me, baby. Do-do-do-do. Como é que dança isso, gente? Eu não sei. You be looking pretty, underneath the Pois é. Não dança, né? Só escuta, tia. Tell me what you want, girl. Tem coreografia, só que é muito difícil. Vou aprender. Pode deixar. A Maria sabe. Bom dia, bom dia, bom dia. Acabou. Bom dia, pessoas. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Todo mundo seguro em casa? Todo mundo bem? A família de vocês está bem? Os avós de vocês, está tudo bem com eles? Porque são os que têm mais risco, né? O grupo de risco maior são os idosos, está tudo bem com eles? Estão segurinhos em casa? Ok. Gente, deixa eu dar uns recadinhos enquanto o pessoal vai entrando aqui. A partir dessa semana, todos os dias nós teremos aula Zoom, tá? Com exceção de, por exemplo, na sexta-feira que vem, na quinta é feriado, na sexta não vai ter Zoom. Aí a gente vai ter um outro eventinho na outra sexta-feira, dia 19, mas aí eu sempre vou estar avisando para vocês. E então, a partir de hoje, todos os dias, 2 aulas Zoom, tá? Quando der 8h30, a tia vai encerrar essa reunião e começar de novo a outra. Tá? Então, vocês precisam sair e entrar de novo na outra reunião, porque é 1 hora de aula todos os dias agora, tá? Tá bom? Outra coisa, a gente vai ter uma live do Dia dos Avós, no dia 18. A gente está preparando algumas coisinhas para o Dia dos Avós. Eu quero que vocês assistam, avisem para os avós de vocês, porque seria a nossa festa do Dia dos Avós. Mas como a gente não
não tem como participar, né, juntos. Nós, professoras, estamos preparando um momento para os nossos avós. Então, eu gostaria muito que vocês divulgassem para os avós de vocês. Vai ser no Instagram da escola no dia 18. Mas eu vou avisando isso para vocês de acordo com o tempo também, tá? Eu tô falando aqui já os avisos para vocês já irem ficando inteirados. E a gente vai ter também um drive-thru junino, onde a gente vai fazer um drive-thru da saudade com o tema de festa junina, né? Que seria a nossa época de festa junina agora. Como a gente não pode, né, fazer a nossa quadrilha tradicional, a gente vai fazer um drive-thru junino. Como que vai funcionar? A gente vai lá para a escola, as professoras, e aí vocês vão passar lá no carro, sabe, lá no fundo. E aí vai ter umas coisinhas lá, mas todo mundo seguro dentro do carro, de máscara, bonitinho, tá bom? Vai ser no dia 19 de junho, tá? Daqui 3 sexta-feiras. Bom? É só uns avisinhos para vocês ficarem inteirados, sabendo quais são os próximos eventos dos nossos dias seguintes, tá? Então, aulas 1 todos os dias, 2 links todos os dias. Quando não tiver, eu vou avisar. Tipo, amanhã não tem, tá bom? Dia dos avós no dia 18 e o dia do drive-thru junino no dia 19. Amanhã eu tenho uma surpresa para vocês. Na nossa aula Zoom, não percam, entre as 8 horas em ponto, tá bom? Tem surpresa amanhã, tá? Não percam amanhã. Vocês sabem que a tia de vocês é meio maluca, né? Então, esperem alguma coisa engraçada. Ótimo. Bem, vamos falar sobre a tarefa de hoje. Depois eu vou fazer algumas correções, porque eu sei que o conteúdo de matemática tá meio puxado, tá? Então, primeiro eu vou ensinar as tarefas de casa de hoje, as tarefas de hoje. E depois a gente vai fazer correção, porque eu sei que as tarefas estão puxadinhas, tá? Vou pegar aqui. Tarefa de hoje é sobre relevo de geografia. Vocês vão copiar esse textinho que tá aqui, caderno, e amanhã tem umas atividades, tá? Eu vou ler o texto para a gente discutir um pouquinho. Relevos do Brasil. O relevo corresponde às variações que apresentam sobre a camada superficial da Terra. Assim, podemos notar que o relevo terrestre apresenta diferentes fisionomias, isto é, áreas com diferentes características. Algumas mais altas, outras mais baixas, algumas mais acidentadas, outras mais planas, entre outras. Então, o que é o relevo? É a cobertura, né? A parte superficial da onde nós vivemos. E ele pode ter altos e baixos, depressões, montanhas, vales, planaltos, planícies. Para melhor analisar e compreender a forma com que essas dinâmicas se revelam, foi elaborada uma classificação do relevo terrestre com base em suas características principais, dividindo em 4 partes as formas de relevo, que são montanhas, planaltos, as planícies e as depressões. São esses 4 tipos principais, tá? Principais por quê? Porque pode ter variação, tá bom? O relevo brasileiro tem uma formação antiga e resulta principalmente da sucessão de ciclos climáticos e da ação das forças internas da Terra, com a movimentação das placas tectônicas, as falhas e o vulcanismo. Lembra que eu falei que as placas tectônicas, elas estão assim, pertinho uma da outra. E quando elas se chocam é quando causa terremoto. E isso pode modificar o relevo de um lugar, tá? O que pode transformar o relevo de um lugar? A ação da chuva, o vento, tá? O rio e principalmente a ação humana, tá? O ser humano, ele modifica muito o relevo de um lugar, tá?
Agora nós vamos falar sobre os tipos de relevo do Brasil. O relevo do Brasil é principalmente planaltos e planícies, mas tem depressões também. Tia, não tem montanhas? Na verdade, o que a gente tem são pequenos morros menores, né? O mais alto que a gente tem é o Pico da Neblina, que fica na Amazônia, tá? Mas a gente não tem grandes montanhas igual em outros países. Planaltos são formas de relevos elevadas, com altitudes superiores a 300 metros. Como que essa altitude é calculada? Através do nível do mar. Se conta a partir do nível do mar, o mar está aqui, a altitude é contada a partir dele. Então, 300 metros acima do nível do mar. Podem ser encontradas em qualquer tipo de estrutura geológica. Nas bacias sedimentares, os planaltos caracterizam-se pela formação de escarpas em áreas de fronteiras com as depressões. Formam também as chapadas, extensas superfícies planas de grande altitude. Com 2.995,30 metros, o Pico da Neblina é o ponto mais alto do relevo brasileiro. Então, o nosso estado mesmo, Goiás, a maior parte dele é feito em planalto, tá? Feito não, tá em cima do relevo de planalto, que tá a 300 metros acima do nível do mar e tem grandes altitudes, grandes lugares planos. Depressões são áreas rebaixadas em consequência da erosão que se formam entre as bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Algumas das depressões localizadas às margens de bacias sedimentares são chamadas depressões marginais ou periféricas. Marginais, que quer dizer, é porque está ao lado de rios, tá? Ou periféricas, que estão ao lado de, às vezes, morros. Elas estão presentes em grande número do território brasileiro e são de variados tipos, como a depressão da Amazônia Ocidental, terrenos em torno de 200 metros de altitude. Então, a depressão é o que está entre, às vezes, um lugar mais alto, tá? E as planícies são unidades de relevo geologicamente muito recentes. É uma superfície extremamente plana e sua formação ocorre em virtude da sucessiva disposição do material de origem marinha, lacustre ou fluvial em áreas planas. O que é isso, tia? Origem marinha, lacustre ou fluvial. É que possivelmente, antigamente, tipo há milhares de anos atrás, naquele lugar poderia ser um mar, poderia ser um rio, um riacho, tá? É isso que quer dizer. Normalmente estão localizadas próximos do litoral ou dos cursos dos grandes rios e lagoas, como as planícies da Lagoa dos Patos e da Lagoa Mirim, no litoral do Rio Grande do Sul. Então, vocês vão copiar o textinho no caderno, porque amanhã tem umas atividades sobre esse texto. Então, hoje é para copiar, tá bom? Lembrando de fazer sempre cabeçalho, pular linha, colocar título, deixar o caderno organizado, porque quando a tia for corrigir, vai ter tarefa demais. Aí a gente tem aqui, além dessa tarefa, nós temos uma atividade sobre o Dia dos Avós. Agora eu falei que a gente vai ter a live, né, do Dia dos Avós. E aqui eu tenho uma atividade para vocês fazerem durante essas semanas sobre o Dia dos Avós. Olha só o que fala aqui. O Dia dos Avós é comemorado anualmente em 26 de julho. Popularmente, o Dia Mundial dos Avós também é conhecido como o Dia da Avó ou Dia da Vovó no Brasil. O objetivo deste dia é homenagear e agradecer toda a consideração e carinho que os avós dão aos netos. É claro que eu sei que nem todo mundo tem vovô e vovó vivas, né? Eu sei porque, tipo, eu não tenho mais os meus avós. Eu conheci minhas avós, e eu não tenho mais nenhuma das minhas avós. E eu sei que às vezes isso aconteceu há muito tempo atrás. Perdeu o avô, às vezes você nem conheceu, mas você tem aquela pessoa, uma tia mais velha, um tio mais velho e tal, né? A gente sempre tem um tio avô que a gente fala, né? Que na verdade é tio do pai ou da mãe, aí a gente fala tio avô, que às vezes é uma pessoa importante para você. Você gosta de brincar? Qual é a sua brincadeira preferida? E os nossos avós? Do que será que eles brincavam? Será que eles brincavam?
Será que eles já foram crianças? Claro, né? Se possível, então, como eu falei, eu sei que tem gente que não tem vovô e vovó, mas quem tiver, pergunte a um de seus avós. Aí, no caso, se você não tem, pode ser um tio-avô, pode ser, às vezes, um vizinho que você tenha convivência. Não fica aí na casa de ninguém, não, hein? Porque senão vai falar assim, a tia mandou ir na casa da minha avó. Não é pra ir, não, hein? Não é pra ir, fica em casa. Pergunta pelo WhatsApp. Hoje em dia, as vovós estão modernas. Tem WhatsApp. Qual era a brincadeira preferida deles, as brincadeiras que eles mais gostavam quando eles eram crianças? Caso não seja possível perguntar, se você não tem vovô, não tem vovó, ou não tem esse contato, às vezes pelo WhatsApp, ou não dá para ligar, você vai fazer uma pesquisa sobre brincadeiras antigas, né? Brincadeiras do tempo do seu avô. Aí você vai escolher uma brincadeira, tá? Que mais você gostou, que mais você achou interessante. E você vai registrar no caderno de história essa brincadeira. O que que você vai fazer? Você vai escrever qual é o... Lógico, você tem que fazer cabeçalho, escrever lá, brincadeira, tá escrito aqui, ó. Brincadeiras do tempo dos meus avós, tá? Faz o cabeçalho, põe esse título e escreve lá qual é a brincadeira. Por exemplo, é a amarelinha. O que que... Aí eu preciso. De que eu preciso para fazer uma amarelinha? Eu preciso de algo para riscar no chão, para poder fazer o desenho da amarelinha, um giz, um pedaço de gesso, um pedaço de pedra. E eu preciso de uma pedrinha para poder jogar nos números. E como que se brinca? Como é que acontece a brincadeira? Ah, você tem que pular com os pés já nos números, assim, assim, assim. Você vai descrever como que se brinca. Você vai escrever qual é a brincadeira, o que que precisa para a brincadeira e como que se brinca. Ah, eu quero colocar, pular elástico. O que que precisa? Precisa de elástico e 3 pessoas. Aí você vai escrever como que brinca, assim, assim, assim. Aí você vai perguntar primeiro para a vovó, para o vovô, quem tem condição de perguntar, tá? E vai anotar no caderno. Depois, se possível, você vai fazer essa brincadeira aí na sua casa com a sua família. Chama o pai, a mãe, o irmão, o primo que tá em casa, não é para sair de casa. Brinca, grava e manda pra gente da escola que a gente quer ver. Vocês brincando as brincadeiras dos avós. Se tiver alguém que tá ficando na casa da vovó, do vovô, que eu sei que tem gente que fica, tipo a Mariana, fica na casa da avó dela, né? Não fica? Aí, se possível, brincar com a vovó e mandar o vídeo pra gente. Se não tá indo na casa da vovó, brinca com quem tá na sua casa, grava e manda pro WhatsApp da escola aqui, ó. Tá aqui o número, certo? Combinado? Todo mundo compreendeu as tarefas de casa de hoje? Ok, muito bem. Então tá bom. Agora a gente vai fazer correção. Pega para mim o livro de matemática. Livro de matemática. Pega para mim lá na página 96. Múltiplos. Múltiplos de um número. Livro de matemática. Lá na página 96. Porque tem dias que a gente não tem aula Zoom, né? E aí a gente não corrigiu essa tarefa. Alguns tiveram algumas dificuldades essa semana e me avisaram, a gente fez aula, eu fiz aula com 2 alunas, porque não estava conseguindo. Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês têm que avisar que não está conseguindo, tá? Não tenham vergonha, não precisa ter vergonha de falar, tia, eu não tô dando conta. Na sala eu olho vocês, eu presto atenção. Aí eu não tô na casa de vocês para ver se vocês estão dando conta ou não. Eu passo nos lugares lá na sala. Como é que eu vou passar na casa de vocês para ver? Tá? Então, se tiver com dúvida, tem que falar. Avisa no WhatsApp da escola, a gente faz uma aula só com você. Eu já fiz várias vezes aqui com algumas pessoas, então não precisa ter vergonha de falar que tá com dificuldade. Não fiquem com dúvida, porque depois, lá no 6º ano, vocês vão precisar dessas matérias e vão falar assim, nossa, mas eu nem sabia, nunca nem vi isso aqui.
Vai falar assim, nossa, aquela professora Denise não ensinou nada, né? Vamos lá, fala assim, ó. Na 96, a gente vai falar sobre múltiplos. O que é múltiplos, pessoal? Múltiplos é o conjunto, né, de múltiplos de um número. É o conjunto, é o resultado das multiplicações de um número. É a tabuada, né? Se eu tenho lá a tabuada de 3, tá lá. 3 vezes 0 é igual a 0. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 2 é igual a 6. E assim por diante, né? Então, as respostas da tabuada de 3 são os múltiplos de 3. O conjunto de múltiplos é infinito, porque os números são infinitos, certo? Então, vamos lá. Número 1 fala assim. Forme conjuntos com 5 primeiros múltiplos dos números a seguir. Abram os microfones que eu vou perguntar para cada um aí, para me dar a resposta. Fala para mim, Yasmin, quais são os múltiplos de 4? Os 5 primeiros. Yasmin, Luísa. Quais são os múltiplos de 4? Yasmin, me ouve? Fez não? Você não fez a tarefa não? Fala para mim, Samara. Depois eu pergunto para a Yasmin, que a Yasmin não abriu o livro. Quais são os múltiplos de 4? Não fez. Ou não deu conta? Tia, eu coloquei o 1, o 2 e o 4. Não. Os múltiplos são as respostas da tabuada, gente. Ó, 0, 4, 8, 12, 16. Porque ele pediu os 5 primeiros. Sempre o primeiro número vai ser 0, tá? Porque sempre tem lá a multiplicação. A primeira multiplicação é vezes 0, tá? Giovana, fala para mim os múltiplos de 12. 0, 12, 24, 36, 48. Isso, muito bem. Isabelle, fala para mim os múltiplos de 15. 0, 15, 30, 45, 60. 15, 30, 45, 60. Muito bem. Aí, deixa eu abrir aqui que alguém está tentando entrar. Próximo, letra D. Fala para mim, Ana Carolina Marques, quais são os múltiplos de 14? Ana Carolina, sumiu. Fala para mim, Mariana, quais são os múltiplos de 14? 0, 14, 28. Tudo errado. 28, 42, Tudo errado. 56. A gente tá, deixa eu colocar só aqui em cima para quem entrou agora saber, na página 96. A número 2 fala assim, complete o quadro. O que é esse quadro, gente? Tabuada. A gente já fez várias tarefas dessa, né? Vocês conseguiram fazer? Dá um joinha aí para mim saber. Conseguiram? Responderam deu até a tabuada de 10, né? Então tá bom, vou passar para a próxima, senão a gente enrola. Página 97. Aí, na 3, fala assim, ó. De acordo com o quadro preenchido na atividade 2, determine o conjunto dos múltiplos de letra A. Essa é a número 3. Letra A. 8,
os múltiplos de 8 que estão entre 20 e 70. Quais são os números? Entre 20 e 70. Ó, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Tia, eu coloquei 16, 24, 32, 40, 48, 56. Só apago o 16, porque tá falando assim, entre 20, que o 16 é antes de 20, mas o resto tá certo. Tá? Na B, 7 que estão entre 30 e 70. Inclusive, aí eu tenho 35, 42, 49, 56, 63 e 70. Na C, 9 que estão entre 1 e 60. 9, 18, 27. Pode falar. 36. 45 e 54. e 54. Muito bem. Número 4. Escreva V nas sentenças verdadeiras e F nas falsas. Os múltiplos de 5 terminam em 0 ou 5. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A soma dos algarismos de cada múltiplo de 9, que está entre 0 e 91, é igual a 9. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O conjunto dos múltiplos de um número natural é finito. É finito ou infinito? Infinito, né? Então, a terceira é falsa. Número 5. Em uma ficha única foram colocadas algumas fichas. Aí, em uma única urna foram colocadas algumas fichas. Em cada ficha está escrito um número múltiplo de 3 ou um número múltiplo de 5. Conforme as seguintes regras, que são: os múltiplos de 3 devem ser maiores que 10 e menores que 22. Os múltiplos de 5 devem ser maiores de 6 e menores de 36. Letra A. Quais fichas com múltiplos de 3 foram colocadas na urna? A. Quantas Tia, fichas dessas? Pode falar? Pode. 4 fichas? São 4 fichas, mas quais são? Ah, tá. 12, 15, 18, 21. E o 3, tá? Não, tá certo. Deixa eu ver. Não, tá certo. 12, 15, 18, 18 e 21. 21. São 4 fichas. Tá certo, né? A B fala assim. Quais fichas com múltiplos de 5 foram colocadas na urna e há quantas fichas dessa? Tem as fichas 10, 15, 20, 25, 30 e 35, que são 6 fichas. Isso. também. Eu sei, porque eu tô ensinando aqui. São 6 fichas. Muito bem. Quantas fichas foram colocadas na urna? 10 fichas. Quem que chegou isso aqui, Maria? São 10? Eu acho que não, hein? Ah, esse aqui, ó. São 9. Sabe por que são 9? A ficha de 15 é a mesma. Tá? São 9 fichas, porque a ficha de 15 tem no 10, tem no 3 e tem no 5. Tem coisa do ano passado. A ficha de 15 tem no 10, ou tem no 5 e tem no 3. E é a resposta da letra D. Há fichas que têm múltiplos de 3 e 15 ao mesmo tempo? Sim.
A ficha 15. Ok? Meninas, tudo bem? Tia, por que você está corrigindo isso aí lá atrás? Porque vocês vão precisar de saber isso para os próximos conteúdos, tá? Ó, na 6, tá na página 98. Some os números das sentenças a seguir que estão corretas e assinale a alternativa que contém o resultado dessa soma. Quer lá? Caneta. 35, 18 é múltiplo de 3. Esse aí. Os 61. aproveitarem comer. Todo número é múltiplo dele mesmo. 14. O único múltiplo de 0 é 1. 79. Os múltiplos de 3 são todos números ímpares. Qual é o resultado? Qual é a soma que a gente vai encontrar aí? É a alternativa B. Vocês vão marcar. Alternativa B, na 6. A 7 era para ligar os números de cada coluna da esquerda e alguns de seus múltiplos na coluna da direita. E depois responda a pergunta. 3. Quais são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, Não. 12. Não, peraí. Vocês vão ligar o 3 em quais múltiplos? Tá? Vocês vão ligar o 3 no 72, no 15 e no 18. O 3 vai ligar no 72, no 12. 12 vocês vão ligar só no 72. O 12 vai ligar só no 72. O 6 vai ligar no 72 e no 18. O 15 vai ligar no 15 e só. O 7. O 7 vocês vão ligar no 72. 8, vocês vão ligar no 76. O 9 ligar no 72 e 18. Aí pergunta assim, ó. Por que não houve correspondentes para alguns números da coluna da direita? Porque eles não são múltiplos de ninguém. De nenhum número, tá? Porque eles não são múltiplos de nenhum desses números. Ok? Posso passar para a próxima? Tá. A próxima eu vou escrever. Escreva o menor número que seja ao mesmo tempo múltiplo de 2, múltiplo de 3 e múltiplo de 4. Para isso, eu tenho que saber quais são os múltiplos de cada número. Fala para mim até chegar no número que seja igual, né? Aí a gente vai colocar múltiplos de 2. Quais são os múltiplos de 2?
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vou até aqui. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15. E os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16, 20. Qual é o número de vocês? Números. 12. Isso. Então, o número 12 é comum entre 2, 3 e 4. Ok? Ok. Até aqui alguma dúvida? Lembrando que por que eu estou fazendo isso aqui? Porque os outros conteúdos que a gente vai estudar mais pra frente vai me cobrar muito isso. Ó, eu vou encerrar essa reunião e vou começar a outra. Vocês precisam entrar na outra, tá? Tá bom. Eu vou esperar todo mundo lá. Vou encerrar essa e já entra na outra imediatamente, tá?